Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido ouvinte deste programa, paz e luz no seu dia, amados sacerdotes, Deus os abençoe ricamente nesta quinta-feira, dia eucarístico, dia também sacerdotal. Hoje iniciamos a 8ª parte do livro do venerável Fulton Sheen, O Caminho para a Paz Interior, e nos detemos sobre um tema que fala diretamente ao coração humano, os prazeres. A natureza humana, criada para o amor, tem fome de alegria e satisfação. Mas quando nos afastamos de Deus, acabamos confundindo alegria com prazer, felicidade com satisfação imediata. Fulton Sheen nos recorda que os prazeres são passageiros e muitas vezes deixam no coração um vazio ainda maior. Os prazeres, diz ele, da vida são como um balde de água do mar. Quanto mais bebemos, mais sede sentimos. Na sua sabedoria, a Igreja nos ensina que o único alimento que verdadeiramente sacia é o próprio Cristo. E nós sabemos disso. Todas as pessoas que alcançam níveis de santidade, elas testemunham isso. Se estou nesse nível, se eu conseguir perdoar, se eu conseguir amar, se eu conseguir aceitar as perdas, se eu conseguir aceitar a doença na qual estou, é porque Cristo me alimentou, sobremaneira na Eucaristia. Porque o coração humano tem sede de eternidade e nenhum prazer deste mundo é capaz de preencher essa sede. É diante do altar que descobrimos onde está o repouso da alma. Não no gozo fugaz dos sentidos, mas na doçura perene do corpo e do sangue do Senhor. Fulton Sheen, que era bispo e grande devoto da Eucaristia, testemunhava que todas as manhãs fazia uma hora santa diante do Santíssimo Sacramento para recordar a si mesmo que só a presença de Jesus dá sentido a todo o resto da vida. Ali ele se desapegava dos prazeres efêmeros para aprender a saborear a alegria pura que vem de Deus. Eu e você também podemos fazer esta experiência profunda, sempre constante, dedicada. Essa presença de buscar o Cristo e nele encontrar o verdadeiro e real sentido para a nossa vida. Eu te aconselho a observar o rosto das pessoas que vivem nos prazeres, que não rezam, que não têm Deus. Às vezes nós temos essas pessoas dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Pessoas que vivem numa vida esporcada pelo pecado, numa vida suja, numa vida triste, numa vida de desobediência. Qual o sentido dessas vidas? Tristeza, desolação e angústia. Omni post coito animalis tristi est. O ser humano, após um coito sexual, é sempre um animal triste. Impressionante isso, pois o prazer, quando ele não é abençoado por Deus e direcionado a um sentido como é a relação sexual dos casais casados diante de Deus, não tem sentido. As pessoas que se empanturram no sexo, na prostituição, numa vida devassa, o rosto é triste, a alma é desolada, não tem sentido, meu prezado ouvinte. Não tem.
Não adianta pensar que tem, que não tem. O vazio da alma é grande, é desolador. Como também o desregro na comida, na bebida, nos divertimentos, nas viagens. Não traz alegria. Quantas viagens nós fazemos? Por isso que a igreja sempre nos ensina a fazer peregrinações. Porque você faz uma viagem para ter prazer, para ter deslumbre. Aquilo passa. Fica apenas o vazio. Nós temos muito a aprender com as coisas de Deus. Mas é muito, não é pouco não. Precisamos abrir o nosso coração para compreender as grandezas e riquezas que o nosso Deus quer dar ao nosso coração. Nesse sentido, aqui entra o mistério do sacerdócio. E aqui eu falo para os meus amados sacerdotes aqui da nossa diocese, também aqueles que são nossos amigos, que nos acompanham pelas redes sociais de tantos lugares. O padre é aquele homem preparado por Deus para ser mediador entre o céu e a terra, para oferecer o verdadeiro sacrifício que alimenta a alma. Mas para isso, ele mesmo deve aprender a renunciar aos prazeres do mundo para ser livre para Deus. É no altar que o padre renova todos os dias sua entrega e oferece aos outros o pão da vida. O sacerdote é chamado a ser esse homem que se consome numa entrega profunda, abençoada, numa renúncia cada vez maior às coisas do mundo, às coisas passageiras, para no altar tornar-se aquele homem diáfano, aquele homem transparente, abençoado. Porque a Eucaristia é tudo. E nesta manhã nós queremos perguntar para nós mesmos, para mim, como sacerdote, para você, sacerdote que nos escuta, também para os nossos irmãos e irmãs leigos. Como temos buscado esta alegria na Eucaristia? Como nós temos procurado esse alegrar-se em Deus? Ou nós estamos deixando nos levar pelos prazeres passageiros que cansam a nossa alma? Ou nós temos realmente descoberto que no coração eucarístico de Jesus nós encontramos o verdadeiro alimento que pacifica e aprofunda a alma de cada um de nós? A Eucaristia, prezado ouvinte, é o tesouro escondido do cristão. É ali que aprendemos que a felicidade não está em receber mais e mais prazeres, mas em estar numa atitude de dar-se a Deus e dar-se também aos outros. E é o sacerdócio que nos oferece esse tesouro. Por isso, rezemos pelos nossos sacerdotes, para que permaneçam fiéis ao altar e nos ajudem a não nos perdermos nas ilusões dos prazeres deste mundo. E aqui também nós devemos rezar pelos nossos sacerdotes que estão em pecado, que estão buscando os prazeres do mundo, que fugiram desta sinuosa bondade de Cristo, trocaram o altar por tantas outras coisas, por tantas realidades passageiras, miseráveis, que não tem nada a ver com a santidade da alma. Meu ouvinte amado, lembre-se, o prazer é como o sal na comida. Em pequenas doses tempera a vida, mas em excesso estraga a alma. Só a Eucaristia é o pão que dá vida, e só o sacerdócio nos coloca em contato
com este dom sublime, com este augusto sacramento. Meu querido irmão sacerdote, ame cada vez mais o seu ministério, ame os sacramentos, sobremaneira a Eucaristia, que vem pelas tuas mãos para alimentar o povo no caminho da santidade. E todos nós dispensemos hoje um momento para visitar Jesus de modo muito extraordinário e pedir a Ele que nos alimente com a sua graça, porque com o apóstolo Paulo nós queremos dizer: basta-me a tua graça. Amém. Amado ouvinte, hoje a Igreja nos dá o Evangelho de Mateus 28 a 30. 11, 28 a 30. Jesus diz assim, nós já falamos muito dessa passagem aqui. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Depois de refletirmos sobre a inquietação dos prazeres, ouvimos esta promessa tão suave do Senhor: vinde a mim e eu vos darei descanso. Quantas vezes nossos prazeres nos deixam cansados? Quantas vezes buscamos satisfação e só encontramos o vazio? Jesus nos chama ao descanso, a um descanso verdadeiro, não a ausência de problemas, mas uma paz interior que vem de saber-se amado, perdoado e conduzido. Ele nos convida, prezado ouvinte, a trocar o fardo do egoísmo pelo jugo suave do amor, trocar a inquietação pelo abandono em Deus, trocar a escravidão do prazer pelo serviço humilde. Ele mesmo diz: sou manso e humilde de coração. É no coração de Jesus que encontramos o repouso, o descanso para nossas pobres almas. Ouvinte amado, hoje Jesus olha para você e repete: vinde a mim. Não adie, Ele está esperando para aliviar o seu coração cansado. Está esperando lá no sacrário da capela, da igreja. Não deixe de ir lá visitar nosso Senhor e se enriquecer da sua presença real sacramental na Eucaristia, que nos cura na missa e na adoração fora da missa. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte, quero orar na sua intenção, esta oração humilde. Senhor Jesus, nesta manhã eu me apresento diante de Ti cansado e fadigado pelo peso da vida e pelas seduções do mundo. Quantas vezes busquei nos prazeres uma paz que só em Ti poderia encontrar. Ensina-me, Senhor, a saborear o verdadeiro pão do céu, a Eucaristia, a reconhecer o tesouro do sacerdócio que nos traz Tua presença e Teu perdão. Ajudai-me a viver desprendido dos prazeres passageiros, para viver livre em Teu amor. Toma sobre Ti meus fardos, Senhor, e ensina-me a ser manso e humilde de coração. Que Teu jugo seja minha força e Teu amor meu descanso. Fica comigo, Senhor, com o ouvinte deste programa, hoje e sempre, e nos dê a Tua paz, assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe Eucarística, seja abençoado o seu dia e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada quinta-feira para você e os seus.